Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista Legal. Hoje tem eu, a Babi, aqui para conversar um pouquinho sobre advocacia, jovem advocacia e um pouco da nossa vivência como as advogadas. O tema de hoje foi trazido com muito carinho e não trouxemos nenhum convidado porque é importante que o tema de hoje seja explicado por quem passou por isso e por quem está apresentando este podcast e o Sim, nosso ponto de vista sobre essa situação. sim, a Quais gente são os trouxe mais temas? também para a gente se apresentar e para falar um pouquinho dos temas, né? Para vocês nos conhecerem, porque vocês vão passar com a gente pelo menos aí um tempinho, né? Eu pretendo. Eu também. Então vamos embora. Então vamos embora. Hoje o tema é leve, é tranquilo. Então o tema de hoje é mudança de mentalidade, organização e o que é a tal da inteligência emocional no nosso ponto de vista. Então presta atenção, fica aí. Isso é importante, né, para quem está iniciando a carreira aí, seja um jovem advogado, até para os advogados mais experientes, mas que ainda não estão acostumados com essa nova advocacia, que a gente fala que a advocacia é É, não, 4.0, né? 4.0. Que é muito diferente de quem começou há um tempo atrás. Com certeza. Eu não sei o que é colocar minha barriga num balcão e passar o dia todo lá no cartório esperando. Então, hoje a gente tem facilidades, a internet, a tecnologia trouxe pra gente essa facilidade de poder trabalhar de casa, poder trabalhar de um café, Prospectar cliente online, olha só. Exatamente. Antigamente o pessoal pensava que tinha que ter um escritório, uma fachada lá gigantesca para poder atrair cliente. E caríssimo, né? Exatamente. Jovens advogados que o digam. É, agora não. Agora a Eu não gente tem a sei internet. vocês, ó, eu não sei vocês, mas eu não tinha nem R$ 1 quando eu comecei. Era eu, E eu a minha mesma. OAB, uma garrafinha e um sonho. Aí É comprei uma isso. cadeira, pronto, era isso. A cadeira dos sonhos, né, presidente? Óbvio. Não, a cadeira dos sonhos foi depois de 3 anos. A primeira cadeira não era dos sonhos ainda. Mas o seu advogado tem um celular, um computador e um sonho, ele tem tudo. Organização e precisa ter a mudança da mentalidade também. Eu sempre falo que a minha advocacia, ela começou quando a minha mentalidade mudou. Quando virou a chavinha, aí as coisas começaram a acontecer. Porque antes disso, sabe aquele pensamento que, uma hora acontece, cai no colo? Não vai cair do colo. Só vai acontecer se você mudar de pensamento. O famoso, vou sentar aqui e esperar os meus clientes. Agora eu sou advogado, vou sentar aqui, vou esperar os clientes baterem na minha porta, vou ficar milionário. É isso, porque a gente criou isso na nossa cabeça aqui. A advocacia, medicina, engenharia, todo mundo é rico, né? E aí acredita que vai sair da faculdade, vai cair no colo, mas não é assim. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu já tinha a OAB, porque eu já tinha passado na prova, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia da onde que eu ia começar. Primeiro porque nunca fiz estágio, nunca trabalhei no escritório de advocacia, eu não tinha a menor ideia do que era um escritório de advocacia, como funcionava, o que era gestão, gestão de processos, eu não sabia nada. Eu saí da faculdade crua. E tem muito advogado que sai cru e vai acontecendo, vai conhecendo depois. Porque a faculdade não vai te preparar para isso. Não, Eu falo que o 6º ano é o pior. Você tá na faculdade ainda, tá achando que você tá na parte pior? Não, gente, o 6º ano é pior. Por quê? amiga, 5º ano. O 6º ano, quando você começa a advocacia, você sai do 5º ano da faculdade e você vem pro 6º ano, que você é advogado, você tem que fazer as coisas acontecer. Gente, a faculdade de Direito tem 5 anos, mas o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º, Sim, e vai contando, que não por tem isso que eu fim. falo que o 6º ano é o pior, que a gente acha que o 5º ano é o pior por conta do TCC e da OAB. Não é, é o 6º, porque você sai, é jogado no mundo e aí fala, pronto, advoga aí. Não, e é assim, como dizem por aí, o sexto ano, né? Como dizem por aí, o sexto ano é que separam os meninos dos adultos, ou as meninas e as adultas, tanto É faz. isso. Porque você sai da faculdade, todo mundo te olha como advogado. Ah, parabéns, doutora. A família, os amigos, namorado, todo mundo te olha. Ah, nossa advogada, o nosso advogado. Agora já posso ser preso, né? Sempre tem a piadinha. Gente, e assim, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, porque as pessoas falavam, agora vamos chamar a nossa advogada. Gente, chama a advogada
Porque eu não me considerava, não me via no papel de advogada. Então, Mas é isso que a gente falou, a mudança da mentalidade. Eu estagiei em escritório e eu via também a trajetória das pessoas que saíram do estágio e viraram advogada dentro do escritório e agiam como estagiário ainda, porque ninguém fala para pessoa, ó, agora você tem que mudar de pensamento, agora você vai ter um estagiário. Não tem essa mudança, ninguém está preparado para isso, o que é normal. É normal você sair com medo, saber, não saber o que fazer, por mais que você esteja estagiando naquele escritório por 5 anos, na hora que você se tornar advogado, você tem responsabilidade de advogado. E aí as pessoas não entendem essa mudança de mentalidade que tem que ter. Se você está trabalhando por conta, você tem que ter uma mentalidade de empreendedor, porque senão você não vai gerir o seu escritório na forma correta. Você vai agir como um advogado qualquer. E não é isso. Você tem que ser um advogado gestor. E ninguém te ensina isso. não, primeiro que a faculdade de Direito não ensina o advogado nem a advogar. Na maioria das faculdades hoje, não ensina. O advogado não sai de lá Não. sabendo como funciona na prática. Às vezes você faz ali um júri simulado, mas não é igual. Não é a mesma coisa, mas não mesmo. Querido, Nem a socorro. OAB, ali, aquela prova prática da OAB é a mesma coisa. Imagina, a prova da OAB, ela é uma prova específica e ela tem um fim específico que é tirar a carteira ali da OAB para você conseguir advogar. Ponto. Se você vai estudar para a prova da ordem achando que aquilo é advocacia, já começou errado. Então, a mudança de mentalidade, né, do estudante de direito, que provavelmente futuramente vai se tornar um advogado ou não, se escolher outra profissão também, mas se quiser passar na prova da ordem, se quiser advogar, a mudança de mentalidade precisa acontecer ali, na hora que você vai começar a estudar para a prova da OAB. Porque você tem que ter organização, disciplina, rotina, inteligência emocional, tudo isso que a gente falou que seria o tema de hoje. Porque tudo tá Exatamente. ligado, uma coisa tá ligada à outra. Com certeza. Se você não tem gestão emocional, né, inteligência emocional para gerir suas emoções no momento da prova da ordem, se porventura você não conseguir passar na prova, você não pode desistir, porque essas coisas vão acontecer. A prova da ordem é a entrada do mundo mesmo, da advocacia. Porque às vezes tem pessoas que passam de primeira, mas tem pessoas que não, e tá Que tudo ficam bem. anos, às E tá vezes tudo desistem, bem. não querem mais. Enfim, esses são temas que a gente também vai trazer aqui no Isso. podcast, porque são temas interessantes. Então, a gente vai trazer pessoas que se formaram, que são bacharéis, mas que não seguiram a advocacia, pessoas que trabalham em escritórios, pessoas que não trabalham em escritórios, pessoas que seguiram o caminho do funcionário público, enfim, vários temas. Eu queria saber de você, Gabi, até para as pessoas entenderem o que é para você a mudança de mentalidade voltada para se tornar um advogado, especificamente. Como que isso aconteceu? Como que você virou a chave? Eu sempre falo que para mim foi muito difícil. Eu não me arrependo de ter demorado tanto quanto eu demorei, porque senão não seria quem eu sou hoje. Isso faz parte, a gente não pode se arrepender das coisas que deveria ter feito antes. Mas eu tive aquele momento de transição de precisar mudar de chave para acontecer, fazer as coisas acontecerem. Eu demorei muito para investir no meu escritório. Eu não tinha ainda a noção do que era ser uma advogada empreendedora, então eu não tinha noção de que os meus honorários tinham que ser do meu escritório. Eu não tinha divisão de contas, para você ter uma ideia. Então, tudo era recebida na minha pessoa Quem física, nunca? né? E eu pegava aqueles meus honorários e gastava, pagava meu cartão de crédito. Aqui, ó, entrou um dinheiro na minha conta. Ai, nossa, eu vou gastar, tô rica. Era isso, e eu falava, meu Deus, por que que a minha advocacia não está andando? O que está acontecendo? Falta de gestão e falta de virar a mente. Eu falo que em tudo na minha vida eu sempre precisei virar a chavinha na minha cabeça para as coisas começarem a andar. Antes disso, não virava. Não adiantava a pessoa vir me falar o que eu tinha que fazer, porque se não estava na minha cabeça o que eu tinha que fazer, que era para mim, eu não fazia. Então, demorou um tempo para virar a minha mentalidade, para ter disciplina, organização. E eu lembro que eu tomava as dores dos meus clientes para mim. Quando vinha uma decisão assim, absurda, eu ficava com tanta raiva que chorava de raiva. Eu tomava as dores para mim. Eu não tinha inteligência emocional nenhuma para ser advogada. Você não separava a Gabi da advogada Gabriela. Eu não sabia separar o CPF do CNPJ, era isso. Eu pegava tudo para mim, ficava um cargo emocional aqui muito grande. E demorei muito para entender, para ver o meu escritório como uma empresa, né? Quando eu já tinha aberto o meu CNPJ, logo quando eu me formei.
que demorou um pouco, era época de pandemia, demorou um pouco o CNPJ na OAB para sair, mas eu já tinha o CNPJ, eu não usava. Custava nada eu abrir uma conta PJ ali, que eu já tinha. A parte mais difícil, que era o CNPJ e caro, eu já tinha. E eu não fazia isso. E eu demorei muito, mas muito para virar essa chavinha de dividir as coisas, de ter essa organização, de ter uma rotina de trabalho. Porque como eu trabalhava home office, eu não tinha uma rotina de trabalho, não me arrumava para trabalhar. Tudo isso mexe com o nosso trabalho. Quando eu comecei a ter uma rotina, acordar todo dia o mesmo horário, ir para academia, voltava mais produtiva, me arrumava, por mais que eu não tinha uma reunião no dia, comecei a me arrumar. Isso mudou muito a minha mentalidade. Inclusive, sigam Gabriela nas redes sociais, porque ela é crossfiteira, luta boxe e E é muito mais. advogada. É advogada, é empresária, tem uma empresa de leilões, ela é uma criaturinha que tem muito que tem muito que ser pesquisada. E você, me conta mais de você. Como que foi a sua mudança? Então, eu nunca tive o sonho de ser advogada. Esse é o primeiro ponto. Então, na minha vida eu fiz várias coisas e, enfim, cheguei na advocacia ali no direito, porque eu já estava me sentindo velha e eu precisava fazer alguma coisa da minha Não, vida. peraí, gente, velha. Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Não, mas assim, vamos combinar. Os seus amigos, a sua rede de pessoas ali terminam a faculdade muito cedo. Eu comecei a faculdade com 25 anos. Então, 25 anos para começar uma faculdade de 5 na minha cabeça da época era muito tarde. Então, eu comecei ali a faculdade, terminei. Os últimos anos de faculdade, eu peguei a pandemia, não teve jeito. Isso me ajudou muito e me atrapalhou muito, porque a pandemia me deixou ainda mais indisciplinada. Porque Sim, se tem deixou uma muita pessoa. gente indisciplinada nessa época, né? Mas, Ficar em casa amiga, sem rotina nenhuma. Mas, amiga, uma coisa é a pessoa ser disciplinada e passou por um momento e deixar de ser por um período. Eu nunca fui disciplinada. Nunca, pra nada na vida. Inclusive, se você tá assistindo e me conhece, você sabe muito bem disso. Nunca fui disciplinada. Comia mal, dormia mal. Enfim, tinha N atividades ao mesmo tempo. Não sabia o que era fazer uma coisa, terminar, depois fazer outra. Não entendia que isso era importante. Inclusive, eu achava que ser multitarefas era sensacional. Mas a gente tem isso, né? A gente tem muitas crenças que colocaram na nossa cabeça e que a gente vai levando isso por muito tempo. E isso também as pessoas ficam exaustos, né? Tem um burnout por conta disso, porque você tem que aguentar e você tem que fazer e você tem que pronto, acabou. Se todo mundo faz, por que que você não faz? Não, e assim, maior problema era exatamente esse, de eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo, eu não tô, eu tenho que dar conta, eu não tenho opção, eu tenho que dar conta. Então eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que namorar, eu tenho que sair, eu tenho que tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Essa sempre foi a minha mentalidade. Então, quando eu mudei a mentalidade, virei a chave, foi exatamente na pandemia, no último ano de faculdade, que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu queria, não sabia se eu ia prestar concurso, se eu ia virar advogada, se eu ia abrir minha empresa, se eu ia procurar um escritório, porque o tempo todo na faculdade a mentalidade era: vamos trabalhar em um escritório renomado. É, tem essa. O advogado só é importante se ele trabalha no escritório, se ele é associado. Então, assim, tinha Mas muito eu vou te isso. falar, vou até te interromper para dizer que eu comentei sobre crenças, e isso é uma crença que colocaram muito tempo na nossa cabeça, que você só tem sucesso se você fica 20 anos na mesma empresa. Se você entra de lá estagiário e sai de lá diretor. Isso é sucesso para muita gente, mas para as outras pessoas não. Então, se você entrasse no escritório renomado, talvez muita gente pode ser muito feliz, mas muita gente pode ser muito infeliz nisso. Exatamente. E assim, a mudança de mentalidade é você entender quem você é, Isso. entender quem você quer se tornar e o caminho que você vai ter que percorrer para chegar lá. Então, exemplo, eu estou aqui, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, É né? isso. Isso é claro para mim hoje, mas na época não era. Então, a minha mentalidade mudou quando eu fui prestar a prova da ordem, porque aí o bicho pegou, porque eu não tinha mais opção. Eu tinha que sentar a bunda na cadeira e estudar. E como que eu ia fazer isso? Então, eu precisava de um cursinho que eu me adaptasse, porque eu fiz, acho que eu te contei isso já, mas vou contar para todo mundo também. Eu fiz um curso durante esse processo e eu não me adaptei.
porque o curso era extremamente moroso, os professores eram tranquilos, eram calmos. E você lá na pressão, preciso passar na ordem. Socorro! Então, assim, eu precisava me adaptar ao meu estilo de estudo. Então, isso também é importante. Se você entender como você funciona, fica mais fácil de Sim. trabalhar o que você precisa. Então, eu precisava de um curso que fosse mais dinâmico, que os professores fossem mais agitados, eu precisava disso. E foi isso que eu fui buscar. Então, eu só consegui parar para estudar de verdade para a prova da ordem quando eu entendi isso, que eu precisava de dinâmica. Eu sou uma pessoa dinâmica, não adianta. O outro curso é muito bom, inclusive várias pessoas fizeram, né? Ele é renomadíssimo no mercado. Só que para a Babi não funcionou. E é isso, é importante a gente se autoconhecer. E falta muito autoconhecimento. Eu demorei muito para me autoconhecer. Que Gente, nem até hoje eu não me conheço 100% e nunca vou e não, chegar a porque a gente conhecer. muda muito. Eu não sou Exato. a Gabriela de 2 anos Nossa, sem atrás. comentários E eu tenho também. certeza que daqui 2 anos eu vou olhar para trás e falar assim: nossa, por que você pensava desse jeito? Quanto tempo eu demorei para entender que eu era mais produtiva de manhã? Hoje eu acordo 5 horas da manhã feliz. Eu nunca imaginei que eu faria isso da minha vida. Eu ainda não sou essa pessoa. Eu quero deixar isso claro, que eu ainda não sou essa pessoa. Talvez um dia, hoje não. E eu, Hoje não, Faro. e eu tenho essa rotina, porque para mim, se você fala pra Gabriela de 2, 4 anos atrás, um dia você vai acordar 5 horas da manhã e feliz, eu nunca imaginei isso na minha vida. Tá Mas é ficando porque eu, louco. eu, eu sou produtiva de manhã. Agora me coloca para estudar 8 horas da noite. Eu olho para o mosquito que tá passando, eu olho para qualquer coisa. Tira a sua atenção. Qualquer coisa me tira atenção porque eu já tô cansada, meu cérebro já está exausto. E de manhã não. Então, assim, são coisas que a gente precisa se conhecer e você precisou se conhecer para entender qual que era o caminho para você percorrer para passar na ordem. Exato. E aí, esse foi o primeiro ponto, porque são vários. É muito desafiador você chegar aqui. Então, assim, o primeiro ponto era entender a minha forma de aprendizagem. Como é que eu ia conseguir estudar estudar para uma prova tão difícil, porque, né, criou um monstro sobre a prova da ordem, que não sei o quê, e aquela pressão da família, dos amigos. E aí, já passou na prova? Ah, último ano de faculdade, você já passou na ordem? Então, você já começou a estudar pra ordem? É uma pressão gigantesca, só quem é estudante de direito que sabe a pressão da prova da ordem. Então, assim, não é só a questão de uma prova que você vai, para qual você vai exercer a função. A questão é que se você não tirar a carteirinha da OAB, você não vai advogar. Aí sim você vai ser um desempregado. E olha que pira, 5 anos, eu pensava assim, 5 anos de faculdade para chegar na hora da prova não passar, que vergonha. O que que eu vou fazer da minha É vida? uma pressão psicológica muito Como é que eu vou grande. encarar minha família, meus amigos? Como é que eu vou me encarar? É como se fosse um fracassei. É o famoso fracassei. Mas é o que colocam na nossa cabeça durante 5 anos de faculdade. Exato. Eu lembro, assim, pode ser até um pouco pretensioso da minha parte falar isso, mas a prova da OAB não é tão difícil quanto parece. Mas é porque te colocaram isso na cabeça por 5 anos, que é a parte mais difícil, que você acredita que é a mais difícil. E aí, na hora que você chega, eu já tive provas na faculdade. Eu tive uma professora na faculdade que eu nunca consegui tirar uma nota azul dela. Pra você ter uma ideia. E ela colocava na nossa cabeça, se vocês não conseguem tirar uma nota azul Como é que minha, você vocês não vão consegue passar passar na ordem? na Ai, OAB. olha. Então, isso fica internalizado na nossa cabeça. E aí, quando eu fui numa pressão muito grande. E muita gente acontece isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que é muito capaz de passar na prova, mas não consegue porque é a síndrome do impostor. Porque a cabeça te atrapalha. Essa pressão psicológica que coloca na gente, né? E a gente também se cobra tanto, atrapalha na hora de fazer a prova. Exato, porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento e estudou pra caramba pra passar na prova. Porque, gente, desculpa, uma pessoa que vai sem estudar e passa, tá de parabéns. Eu não sou essa É, não pessoa. dá. E eu também não conheço muitas pessoas que fizeram Isso isso. é impossível, É, impossível. praticamente. São tantas matérias, não dá pra você fazer isso, principalmente na primeira fase. Só se a pessoa for mini Sheldon. Já vi Aí pode o ser. pequeno Sheldon. Aí eu tenho um pouco de inveja dessa pessoa. Eu queria ter essa mente. Aquela exceção. Mas a questão é, além de você ter que aprender a se compreender para absorver o conteúdo, porque não é estudar. Estudar, a gente estudou 5 anos da faculdade, uns mais, outros menos, uma matéria mais, uma matéria menos. Só que a questão é você estudar e absorver aquilo.
e entender o que você está lendo, interpretar, enfim, a gente sabe como é complicado. Só que para fazer isso, você precisa do quê? Rotina, disciplina. Não adianta você estudar de manhã um dia e ficar 2 dias sem estudar e no outro estudar à noite. O seu cérebro entende que você não está se dedicando o suficiente e tem coisas que ele realmente não vai absorver. É isso mesmo. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem absorver conteúdo ouvindo, tem pessoas que preferem assistir o vídeo, tem pessoas que preferem ensinar e cada um funciona de um jeito. Então, por exemplo, quando eu fui estudar, eu assisti as aulas dinâmica no 2.0 e ainda por cima escrevia tudo. Eu nunca li absolutamente nada do que eu escrevi das aulas. Por quê? Eu aprendia ouvindo e escrevendo. Aquilo para mim era o suficiente. Não necessariamente eu precisava reler tudo aquilo. Claro que fiz. Simulado pra caramba, enfim, várias coisas. Então, esse é o primeiro ponto, entender aonde você está e como você vai fazer para se adaptar ali àquela nova atividade. O segundo é ter rotina, porque você precisa comer direito, você precisa dormir direito, você precisa tomar água, você precisa ter horários para cumprir aquela agenda. Não sei se você treinava na época já ou Fazer não. simulado é sensacional, viu? Também, só para colocar um adendo para quem Sim. tá fazendo prova da ordem, estudando, fazer simulados é primordial. Não é merchan, mas OAB de bolso. É ótimo. Esse Salva aplicativo é ótimo. vidas, salva vidas. É maravilhoso. Então, assim, é muito importante a pessoa entender isso. Eu não treinava na época, era Ixi, eu também 100% não. Eu sedentária. também. Mas Foi isso que eu te falei. A Gabriela de 5 anos, de 2 anos atrás, olhando pra mim, acordando cedo e treinando, fazendo essas coisas, foi mudança de mentalidade. o meu treino preferido na época era o levantamento de copo. Isso eu fazia muito bem, O meu era inclusive. de garfo, viu? Nossa, fazia Nossa! muito bem esse treino. Então eu precisei o quê? Olhar pra mim e falar, amiga, se você não for pra academia, se você não for fazer uma yoga, alguma coisa pra te dar concentração e diminuir a sua ansiedade, aqui talvez você tenha um problema. Então eu criei uma rotina de treinar no horário do almoço. Treinava 1 hora, 2 horas, 3 horas, 45 minutos. O que dava, né? Você fazia o que Eu dava. criei ali um hábito pequeno, porque se eu fosse colocar uma coisa extraordinária, eu não ia cumprir, né? E tá perfeito. Então eu coloquei ali 20 minutos no horário do almoço, porque naquela época eu trabalhava e estava de home office por causa da pandemia, então eu fazia ali meu treino de 20 minutos em casa. Teve uma época que já estava liberada a academia, então eu já conseguia ir treinar na academia, mas era 20 minutos. E aí, com o tempo, isso foi aumentando. E conforme os dias foram passando, eu criei um hábito, ou seja, o dia que eu não conseguia ir ou que eu não ia, ficava com preguiça, eu sentia falta. Mas é porque a gente não sabe, a gente, né, que somos do ramo do direito, não sabemos, mas isso é muito importante, porque libera endorfina. E a liberação da endorfina faz o seu dia render muito, muito mais. Eu também descobri isso depois de muito tempo, né? Mas pelo menos descobri. Não, e assim, são várias coisas envolvidas. Então, fazer exercício físico ajuda para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, para quem tem problema de concentração. Por quê? Porque você tem que criar uma disciplina, né? E você vai se testando, tanto com força, quanto em relação ao tempo, enfim, várias coisas. Então, entender quem eu era, criar uma rotina que fosse adequada para aquilo que eu estava fazendo, que isso é uma coisa importante também, gente. Estudar para a prova da ordem é uma coisa específica. Você vai estudar para a prova da OAB. Então, você vai pegar provas antigas, você vai pegar simulados dessa prova. Você não pode levar essa prova como se fosse qualquer outra. Assim como você não pode levar qualquer outra como se fosse, entende? Então, assim, cada coisa que você vai fazer é específico. E é focado, né? Exato, então isso também é importante, você entender o que você tá fazendo. Porque no começo eu fazia o quê? Atirava para todos os lados. Tava desesperada, então eu precisei respirar fundo, sentar e olhar a situação e falar: não, peraí, o que eu vou precisar fazer para chegar onde eu quero? Então, a mudança de mentalidade é isso, é você entender aonde você está, da onde você veio, aonde você quer chegar e traçar um plano e executar esse plano. É isso. E você acredita que a sua mudança de mentalidade veio por conta da prova da ordem? Ou veio depois que você se formou, que você sentiu a necessidade de ser advogada
fazer com que sua profissão fizesse sentido na sua vida? Na verdade, eu tinha muito desejo de sair de casa na época. Então, eu tinha um sonho de ter a minha própria casa, eu tinha um sonho ali de ter meu próprio lar, de ser dona da minha vida, independente, porque eu sempre falei, não, eu sou independente, eu faço o que eu quero. Eu era ótima, viu, falar isso. Hoje em dia, eu sou mãe. Oi, Oi, tem queridos. feijão congelado? Oi, queridos. Então, assim, eu queria muito isso. Então, isso envolveu o fato de que para eu alcançar isso, eu precisava traçar uma meta, traçar um plano ali e executar de alguma forma, porque senão eu não ia conseguir. Né? Se eu continuasse da forma que eu estava vivendo, eu não ia conseguir chegar onde eu tô hoje, por exemplo. Perfeito. Então, eu precisei disso. E essa vontade me fez entender que eu precisava fazer alguma coisa na minha vida e mudar essa chave. Então, foi por isso que eu virei a chave e comecei a estudar, porque eu queria ser advogada. Eu não queria mais ficar no mundo corporativo por N motivos. Eu já estava cansada, já tinha passado por muitas coisas, enfim, eu queria ser a dona da minha própria empresa. Eu queria ser a dona da minha própria vida, né? Em todos os Perfeito. sentidos. Gênero, número e grau. Então, eu fiz exatamente isso. Eu queria sair do mundo corporativo. Lógico que não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, então a gente precisa também de um planejamento. Não sou a favor De loucuras. como diz a Betina, não sou a favor. Quem não conhece a Betina também segue ela, porque ela é ótima. É, ela Não é sei nem se eu ótima. podia estar falando dela, mas tá falando. Betina, você é ótima, eu sou sua fã. A gente não pode fazer loucuras. Pelo menos eu não sou adepta também de fazer loucuras. Eu preciso da tal da segurança. Mesmo que seja aquela segurança psicológica, né? Sim, sim. Porque nunca vamos estar 100% seguros em absolutamente nada. Então, isso é uma coisa muito importante das pessoas entenderem também. Às vezes chega advogados nas minhas redes sociais falando sobre como começar, quando começar. Tem advogados, eu sempre falo que o advogado, ele nunca está desempregado. Se você tem a carteira da ordem, você é advogado, você não é desempregado. Se você não tem um trabalho, se você não consegue ingressar no mercado de trabalho, comece. Comece advogando por conta. Fala pro tio vizinho, pro vô, para todo mundo que você Conta é pra todo advogado. mundo. E ali você começa. Se por um acaso você está ingressado no mercado de trabalho, você está no escritório, mas você quer advocacia autônoma, quer abrir seu escritório, junta um dinheirinho, faz um planejamento, porque vai ser muito melhor para você não se frustrar. Porque eu acredito que você sair de um lugar que você está ganhando uma renda mensal e depois, sem planejamento, entrar de cabeça, mergulhar de cabeça porque fulano disse que daria certo, pode ser que não dê certo para você naquele momento. Nem tudo é pra todos. Nem tudo é para todos, exatamente. Então, faz um planejamento junto. Eu tive uma época que eu fiquei 3 meses numa incorporadora, juntei o meu dinheirinho, saí de lá. Só um adendo. Inclusive, a gente descobriu que trabalhou no mesmo lugar, em anos bem próximos, e não nos conhecíamos antes. É absurdo isso, Nós né? fomos nos Coincidência. conhecer depois de 3 anos. Exatamente. Muito bizarro. Exatamente. É a sintonia, né, minha gente? É isso. Quando é pra ser, é pra Quando é ser. para ser. Talvez não estivéssemos preparadas pra Exatamente. enxergar uma outra. Porque aquela época eu estava perdida. Perdida. Eu tive que entrar na terapia para poder sair do emprego, porque na minha cabeça, olha como são as crenças que colocam na nossa cabeça. Eu era advogada júnior, sem experiência, né, no mercado imobiliário. Eu advoguei não, eu estagiei na época da faculdade, mas não em direito imobiliário. E eu entrei numa incorporadora no direito imobiliário que eu queria, que eu estava fazendo pós na época, ganhando super bem como advogada júnior, e eu era infeliz. E eu ficava, gente, mas por que que eu sou infeliz aqui? E todo mundo colocando na minha cabeça, não, você tem que aguentar. Não, você é fraca se você não aguentar. Você é louca de largar um emprego desse. Você Exatamente. nunca mais vai arrumar uma oportunidade dessa. É exatamente isso. E colocaram tanto isso na minha cabeça que eu comecei a ter a síndrome do burnout. Já não me dava muito bem ali no ambiente. Fui para terapia e aí na terapia eu consegui me desvencilhar daquele emprego e me pedir as contas, mas com planejamento financeiro. Porque o que eu fiz? Guardei um dinheiro, saí de lá, contratei um gestor e fiz Google Ads. E aí sim as coisas começaram, depois de um tempo, né? Porque o Google Ads também não é solução mágica para ninguém. Depois de um tempo, começa a rodar e começa a dar certo, e começou a vir. E ali iniciou, e eu não me arrependo em nenhum momento. Quando me perguntam, mas hoje você poderia estar ganhando 12 mil na incorporadora.
Poderia. Poderia, mas poderia também estar ganhando menos, mais infeliz, ou já ter feito alguma coisa muito pior. Não, e outra, como advogado, você tem ali a opção de seguir certas áreas que você sabe que podem te fornecer, te dar ali mais dinheiro do que uma empresa, um escritório, uma incorporadora. A questão aqui é advogar por conta própria e entender que você é seu próprio chefe, você que vai pagar o seu próprio salário, e que a sua Isso. empresa também é uma pessoa que precisa de dinheiro. É isso. O dinheiro não é tudo, né? Faz parte, é muito importante, mas não é tudo. Poderia estar ganhando 12 mil de salário mensal, mas poderia estar infeliz. Em um contrato, um advogado autônomo não pode ganhar muito mais de 12 mil. Em um Exato. contrato, né? Então, isso não significa nada. O salário não significa nada. Significa a sua vontade. Eu percebi que, para mim, eu não servia para ter chefe. Não servia para ter aquela rotina de sair da minha casa e ir trabalhar até lá, passar por todas as demandas. Eu lembro que o que me deixava chateada naquela época do trabalho era a falta de organização da empresa que não batia com a minha, né? Então, eu não conseguia trabalhar num lugar desorganizado daquele, que eu não conseguia, ninguém aceitava minhas opiniões, porque eu saí de um escritório, eu estagiei num escritório muito grande em São Paulo, que era tudo organizado. E eu entrei num lugar que era desorganizado e eu não conseguia viver aquilo. Para mim, assim, era uma coisa surreal. Então, eu tive que me entender também, terapia, muita terapia, para me entender e para conseguir sair do trabalho, que é muito difícil para as pessoas, né? Dar esse passo. Eu não sei se você trabalha no mundo corporativo ou não, se você trabalha no escritório e tudo mais, mas assim, entenda que nada é fácil. Nada é fácil. A questão é, você precisa escolher o seu difícil. É isso. É bem clichê, mas é muito verdade. Eu falo que as frases clichês elas são ótimas, porque são verdades. E Eu adoro, a tenho gente, várias. a gente fala que é clichê porque fala, mais um falando. Mas não é verdade. É porque a verdade dói também, né? Mais uma aí, Dói, ó. Mas é que dói, dói, e dói mesmo. e Quando a dói. gente lê aquilo que o pessoal posta no Instagram, a gente fala, putz, é uma indireta pra mim, pra minha vida, né? Que é aquela frase bem clichê, que dói. Dói de Dói, ouvir. dói. Não, a mudança em si dói. Entender que encerrar ciclos é uma coisa extremamente difícil, desafiadora, dói. Não é uma coisa simples, mesmo que você já tenha certeza que você não quer mais viver aquilo. E isso pra tudo, tá? Não só pra emprego, pra... Enfim, é pra tudo. Relacionamento, enfim, relações de amizade, para você entender e dar o passo e falar: "Não, agora chega, tô saindo dessa", e pode dar super certo, como pode dar muito errado, a gente não tem como prever, né. É a cara, a coragem e bora, é assim que Isso funciona. me lembra também falar, porque a gente tá falando sobre ciclo e falando sobre mudança de mentalidade. A minha mudança de mentalidade fez eu encerrar tanto ciclo que me deu um alavanco também, porque às vezes tem pessoas que te impulsionam só para trás. Se você não está ingressado num ciclo de pessoas que têm o mesmo pensamento que você não consegue, vamos supor, produção de conteúdo. Você está começando a produzir conteúdo na internet, o que vai ter de pessoas falando mal de você, porque você acha que você é blogueira, você acha que você é famosa, tá falando com ninguém. Se você não tá no mesmo ciclo de pessoas que têm a mesma vibe que você, o negócio só vai te empurrar para baixo. Então, essa mudança de mentalidade na minha vida profissional teve também encerramento de ciclos de pessoas que me levavam para baixo e às vezes eu nem percebia, porque são pessoas que eu ainda gosto muito, né? Mas não faz mais sentido na minha vida. E você era uma dessas pessoas. Porque se Então, você se envolve ali, naquele ambiente, é porque você tem algum tipo de intimidade, algum tipo de semelhança, proximidade, né? exato, com tudo que está acontecendo. Então, assim, sair de um ambiente que você está há muito tempo, que você está extremamente confortável, é um encerramento de ciclo também. E as pessoas que estão ali com você, elas não entendem o que você está vivendo, porque só você está vivendo aquilo. Então, você mudou. Você tá chata. Você não sai mais. Sim, é isso. E isso me incomoda. Isso era uma coisa que me incomodava, Me sabia? incomodava demais. Uma coisa que me incomodava também era as pessoas ver que você tá crescendo. Às vezes são pessoas que cresceram junto com você ou veio do mesmo lugar que você, ver que você tá crescendo profissionalmente, a pessoa começa, eu não sei se eu posso falar a palavra inveja, mas ela começa a te olhar com outros olhos e começa a pôr a culpa em você, como se você, que nem você falou, tá chata,
tá arrogante. Mas não é, são mudanças de pensamentos, né? Então você tá crescendo. E eu não digo crescer financeiramente, crescer de mentalidade. Isso é Eu não digo nem importante. crescer, eu digo mudar a mentalidade. Porque, assim, tem pessoas que continuam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas a vida toda, são felizes, ou elas acham que são felizes, mas cabe a elas. Então, assim, mudar a mentalidade não significa que você né, é mais evoluído ou menos evoluído. É que para aquilo que você escolheu para sua vida, você precisou fazer isso. Foi É, necessário. Outra frase clichê. O ambiente muda o indivíduo. Não muda. adianta. Se você quer uma coisa, vamos lá, você quer um copo. Ai, não sei, vou usar outro exemplo. Vai. Você quer um carro XPTO. Aí você anda com várias pessoas que têm carros mais econômicos e tudo mais. Quando você fala aquilo, de duas uma, as pessoas vão falar um sonho, boa sorte, vai lá. Ou as pessoas podem olhar e falar: "Pra quê? Você não pra quê? O meu carro faz exatamente o que eu preciso e tudo bem, Tá legal, tudo bem. mas eu não quero mais isso, eu quero um outro". Então, assim, tudo isso foi um exemplo besta, mas tudo isso Faz faz sentido. todo sentido quando você tá É porque a mudando. felicidade para um é de um jeito e a felicidade para outro é de outro jeito. O sucesso de um é de um jeito, o sucesso de outro é de outro jeito. Quando eu digo crescer de mentalidade, eu quero crescer, quer dizer eu. Eu Sim, digo que eu mudei muito a minha mentalidade para mim de mesma. alguma forma é crescer. Porque eu acho que isso também vai para nossa questão de comparação. A gente se compara muito com o outro, né? E eu acredito que a melhor comparação que você possa fazer é com você do passado, não você com o outro. Exato. Então, eu me comparo muito comigo do passado. Eu era muito diferente. Gente, às Então, vezes eu olho e falo: meu Deus, quem sou eu? Quem era essa pessoa? Eu não me reconheço mais". é É isso. isso. E eu olho para trás e vejo que tudo bem, eu era mais imatura, eu era uma menina sem responsabilidade e tá tudo bem. Saudades. Ma- Sem responsabilidade, saudades. Mas tá tudo bem. Eu percebo que eu, Gabriela, cresci com a Gabriela de anos Uhum, atrás. exato. E ok, eu conheço pessoas que têm a mesma mentalidade de antes e são felizes e são prósperas também, profissionalmente, do jeito delas. Mas eu, Gabriela, tô diferente de Gabriela de 2020, que foi quando eu me formei. Não, eu me formei em 2019, dezembro de 2019, né? Sou outra Gabriela. E é assim, a síndrome da Gabriela, literalmente, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você Não, é não, eu não, eternamente assim. não quero. Essa síndrome eu não quero. Só quero o nome mesmo. Sabe? Então, assim, tem pessoas que vivem nessa cabeça de as coisas não podem mudar, as coisas não vão mudar, e tá tudo bem, é o mundo que elas vivem. Às vezes elas não se, né, como dizem, não despertaram, às vezes elas ainda não despertaram para outras coisas, e tá tudo bem. A questão é que se você vai trilhar um caminho diferente, tudo isso está englobado e é mudança de mentalidade, é organização e o principal, inteligência emocional, porque como você estava falando, dói, Dói. dói. E não só isso, né? É toda a trajetória, todo o processo é doloroso. De qualquer coisa que você vai fazer, né? Seja Aquela, se o seu não tá sendo, você tá fazendo que você alguma tá coisa fazendo errado, errada. porque é doloroso. Mas dói, você tem que ter inteligência emocional, porque a gente falou, né, sobre a prova da OAB. Se uma pessoa não tem inteligência emocional, ela não consegue passar na prova porque é muita pressão. E aí, se você tem uma reprovação, você tem que continuar estudando para a próxima. Se você não tem inteligência emocional, você não vai conseguir ter cabeça para estudar para a próxima. Você vai desistir, vai ficar desanimado, não vai conseguir estudar com a mesma intensidade, você vai se sentir incompetente, enfim, vários sentimentos Isso é muito ali. importante você falar, porque a prova da ordem não é régua de competência, muito pelo contrário, Sem né? comentários. Muito pelo con A gente vê muito advogado aí que, Só enfim. por Deus. Aquelas, amigo, você tem certeza? Por quê? É o que eu falei no começo. A prova da ordem é uma prova específica. Ela não vai dizer quem você vai ser como advogado ou profissional no futuro. É você que vai definir que tipo de profissional que você quer ser para o mercado. E assim, eu digo não só para o mercado, para você e para os seus clientes. Quem é você para o seu cliente? Como ele te enxerga? Quem é você como profissional para você mesmo? Você está satisfeito da forma como você está agindo? A forma como você está lidando com as situações?
um ponto importantíssimo aqui a gente, né, teve uma experiência, inclusive, essa semana sobre isso, do advogado especialista. Eu sou especialista em X área, eu sou maravilhoso, tudo bem, mas para o mundo você pode ser. Desculpa, né? Desculpa quem estudou em faculdades renomadas, mas no mercado hoje, na advocacia 4.0, Isso não importa. O meu cliente nunca me perguntou a faculdade que eu fiz. nunca me perguntou. Ele Quem pode me até. perguntava era a época de estágio lá, pra mandar currículo. E não, os escritórios grandes, quando É. você, né, ia ali, que faculdade você faz? Ah, essa faculdade aqui a gente não vai nem analisar. Então, assim, eu tive um Tinha nos chefe. requisitos, você lembra? Requisito, faculdade XPTO. Não, e assim, na época eu lembro, quando eu fui escolher a faculdade de Direito, eu tinha um amigo que trabalhava comigo na época, é advogado, então eu trabalhava com uma equipe de advogados, e ele falava assim pra mim, escolhe direito sua faculdade. Essa não, vai essa. Mas eu ficava assim, mas qual a diferença? O mundo do direito é muito preconceituoso. É. E os próprios advogados são preconceituosos com os advogados. Porque o seu cliente não é. O seu cliente, ele só quer que você resolve o problema dele, Acabou, independente acabou. da faculdade que você fez. Hoje eu fiz um vídeo sobre isso no TikTok, exatamente falando nisso. Nem a melhor faculdade do Brasil prepara você para ser um bom advogado. Não é isso que te prepara para ser um bom advogado. Claro que uma boa base, gente, pelo amor de Deus, né? Tem que estudar. Uma boa base é importante. Não vamos levar tudo ao pé da letra, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, isso não significa que porque você teve uma boa base, que você vai levar isso pra frente, porque a gente precisa estudar sempre, se atualizar sempre. Então, quando a gente escolhe essa profissão, isso já tá internalizado, tá no combo. A lei muda o tempo inteiro. Exato. Então, assim, ter uma boa base é importante, porque você já sai ali da faculdade e entra no mundo da advocacia um pouco mais preparado teoricamente, porque a prática é outra coisa. Assim como estagiar num bom escritório, diferencia de uma pessoa que nunca estagiou na vida. Então, eu apanhei horrores. Apanhei todo dia. Eu era Eu ainda espancada. apanho. Eu ainda apanho. Acho que a gente vai apanhar o resto da vida. Mas assim, o início, gente, eu apanhava todos os dias. Eu me sentia num relacionamento abusivo, de verdade. Um relacionamento abusivo com a minha profissão. Que isso? Eu sofria violência doméstica, violência profissional. Meu Deus, como é que eu faço isso? Eu não sabia, de verdade, vou ser bem sincera, eu não sabia qual era o código que eu tinha que usar no tribunal para peticionar aquele tema, aquela petição. Isso é Como que eu estágio fazia um mesmo, é. agravo? Como que eu peticionava um agravo? Eu não sabia. E eu vou te falar, tem muito advogado que passa por isso. E ninguém fala sobre isso. Não Porque tem fala. advogado que, como você, trabalhou na época da faculdade e não podia estagiar. E tá tudo bem, só que a faculdade não te dá. A faculdade vai te dar lá aula de como protocolar um recurso? Gente, não tem. A prática não tem na faculdade. Não tem. Pode ter ali o júri simulado, mais ou menos como você faz certas coisas, mas o detalhe, o pequeno, não tem como, porque é muita coisa. Seria até impossível. Acho que a faculdade não seria de 5 anos, seria de 25 anos, É, no mínimo. Você já teria que sair da barriga da mãe aqui, ó. Se já inscrever na no código do faculdade. Vadimeco na mão. Então é complicado. Então não depende da faculdade, não depende de você. É a prática mesmo. Tem coisas que só na prática que você aprende. E quando você se depara com essa situação e você fala: opa, eita, amigo, como é que eu chego aqui? Estudando. Você não vai saber chegar ali, você não vai saber resolver aquela situação se você não passar por ela. E eu vou te falar que hoje tem a facilidade das redes sociais. Porque claro que a rede social é um palco, né, de todo mundo, não é bastidor de ninguém. Mas ela te aproxima pessoas que você pode conversar, tirar dúvida, ver um pouco da vivência daquela pessoa. Hoje tem muitos advogados que fazem mentorias, né, que dão cursos mais práticos. Então, a rede social, a internet veio para facilitar muito. Eu lembro que quando eu entrei, quando eu me formei, né, virei advogada em 2020, era pandemia, e para mim foi um baque ter um marketing jurídico, assim, era um mundo paralelo. Eu lembro que eu falei assim para meus amigos, nossa, existe um mundo paralelo na internet, que tem um monte de advogado falando. E eu não imaginava. Então, olha como a internet impulsiona e faz a gente conhecer muita coisa que a gente não poderia conhecer sem ela. Por isso que tem muito advogado antigo que está ainda nessa fase, né, da advocacia 4.0, ainda está
tentando se restabelecer, porque também para eles é um mundo à parte, assim como para um jovem advogado, né? Então, essa questão de peticionamento. Peticionamento para um advogado que sempre protocolou na forma física é um outro mundo. Eu lembro que na época do meu estágio eu ia fazer protocolo físico no João Mendes. Tem gente que saia com carrinho, né? Da E eu Justiça já Federal. Opa, vários Eu processos. já saí, eu estagiei ali na Paulista. E a Justiça Federal fica ali na Paulista. Eu lá com o carrinho. Tem que tirar lá o. Esqueci como que chama. Ticket. Um papelzinho que você tinha que tirar para pegar o número do processo para ir para vara. Um Eu fiz isso protocolo. no meu estágio. Era um papelzinho, tinha um. Ai, gente, não Gente, eu sei não o sei, nome. eu não estagiei. Tinha um E não token sou lá. dessa, eu não sou dessa época. Tinha um token lá que você tinha que tirar um papelzinho. Eu não mexia muito na Justiça Federal. Mas tinha lá um negócio que você tinha que levar depois, os carrinhos. Ia pro João Mendes, cheia de pastas, de mochila. Nossa, ainda bem. E isso que na minha época já tinha peticionamento eletrônico. Imagina para um advogado muito antigo que não tem, que não tinha. Eu tenho um advogado que me segue, ele é mais antigo. E aí, eu sou fãzaça do balcão virtual, site dos registradores, cartórios, porque é muito bom e facilita muito a vida. E às vezes eu posto lá no story que eu tô fazendo exatamente um balcão virtual, e aí eu tenho um advogado que me segue que ele fala: Ixi, essa época é boa, não sabe o que é um balcão, não sabe o que é um balcão de verdade. Encostar a barriga no balcão, E né? se você for parar pra pensar, facilitou muito a vida de todo mundo, porque o tempo que você gasta pra chegar, pelo menos eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo o negócio Ixi, é feio. um caos. Pra você chegar de um ponto a outro, o ponto pode demorar, sei lá, 15 minutos, você vai demorar meia hora, 40 minutos, dependendo do dia. Então, o tempo que você leva é muito grande. Então, é o tempo que você poderia estar fazendo uma outra coisa, né? Sendo produtivo em outros lugares, não ficar no trânsito, estressado, enfim, vários pontos. Então, a internet trouxe essa facilidade, a tecnologia nos ajuda muito hoje, e eu escutei isso muito, porque nessa minha fase, né, de bater a cabeça pra caramba, não saber nem. Parecia uma barata tonta. Meu Deus, como é que eu faço isso? E aí você acaba conhecendo pessoas, porque é natural, você acaba atraindo aquilo que você tá buscando. E você aprende mais. Fora que tem os. Gente, YouTube é vida. Porque você entra. Eu pesquisava coisas nesse nível. Como protocolo. Que código eu uso em XPTO. Aparece passo a passo, né? Exatamente. Às vezes um termo que era usado só no tribunal, que eu nunca tinha escutado na vida, eu ia lá e pesquisava o que é. Aí tem vários vídeos de advogados, como começar do zero, como advogar do zero. Então, é muito legal. E eu vou te falar uma coisa também, que para mim foi difícil, porque eu me tornei advogada na pandemia. Audiência na pandemia, tudo virtual. E quando eu fui fazer minha primeira audiência presencial? Não sabe nem onde sentar. Que lado que eu sento? Isso que eu não sou muito de fazer audiência no meu ramo, não faço muita, né? Mas quando eu tive minha primeira audiência, eu olhei assim e falei: vou esperar todo mundo sentar, que sobrar eu Ai, sento. não, eu vou esperar a parte contrária entrar. Peguei o celular, fingi que estava ocupada e saí. Opa, uma ligação de emergência. Ai, gente, olha, é engraçado. É triste, mas é engraçado. Porque é real isso. E eu acho que ninguém fala sobre isso com tanta frequência, né? Todo mundo já chega ali. Todo mundo quer ser aqui, né? Tudo Sempre para ótimo. mim foi maravilhoso, sou ótimo no que eu faço, pronto, acabou, não passei por erro nenhum. E todo mundo passa por erro. O tempo E eu acho que isso que é a todo. pior parte para o jovem advogado. Eu, como jovem advogada, que eu não falei, comecei a consumir conteúdo na internet, foi horrível para mim. Porque era todo mundo muito especialista. Me sentia uma sonsa. Todo Não mundo sabe era o que muito tem de bom. nada. Meu Deus, tô ferrada. E aí eu falei, eu preciso entrar nesse meio, porque eu acredito que a internet que seja o meio do crescimento. Mas não aguentei. A pressão psicológica foi muito grande, não aguentei. Porque não tinha a mente virada ainda. Então, para você consumir conteúdos na internet, você tem que estar com a mente virada. Senão, não vai. Você vai começar a se comparar. Eu me comparava com a advogada de 8 anos de carreira. Eu, com mísero, nem um ano de carreira, tava lá me comparando com a... Juro, porque eu lembro até a advogada que é. E eu já sei até qual que é a advogada, porque é a mesma advogada que todo mundo sabe que é advogada. Ela é ótima, mas é um nível, assim, muito surreal da realidade da maioria E ela é das do meu pessoas. ramo. Então, eu ficava olhando para aquilo e eu falava, gente, eu sou uma fracassada.
Mas é porque eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, tá tudo bem, porque naquela época quem era eu? Não, e assim, Iniciante, é uma mistura de admiração com tô me sentindo comparação. incompetente, meu Deus, será que um dia eu vou chegar lá? Por onde eu começo? Enfim, é uma série de coisas, assim, que dá vontade de sair gritando, falar socorro. Eu não tinha essa inteligência de saber quais conteúdos eu tinha que consumir e quais faziam bem para mim. E aí eu parei o meu Instagram. Eu tinha um Instagram profissional, parei com ele. Na época, como estava em ascensão, o marketing digital ou o marketing jurídico, eu poderia estar muito grande no meu Instagram, mas eu parei, eu não aguentei a pressão. Eu vi aquilo como, meu Deus, isso não é para mim, eu não sou competente o suficiente, eu não posso falar sobre isso, sendo que eu não tenho vivência. E então eu não sabia Você se sente consumir. hipócrita, né? É, eu não sabia consumir os conteúdos da internet. Depois de um tempo que eu fui entendendo que tudo bem, aquela pessoa tem 8 anos de carreira, então tudo bem ela ter construído tudo que ela construiu. Daqui 8 anos de carreira, eu também posso construir tudo aquilo. Ou até Ou mais, ou até mais. menos, E ok, indiferente. não preciso me comparar. É aquilo que eu falei. Não vou me comparar com outro. Eu me comparo comigo do passado. E É pronto. isso. Exatamente, tem que ser assim, porque senão não flui. E essa história de consumo de conteúdo na internet é a mesma coisa de estou consumindo, mas o que que eu preciso absorver e o que que eu não preciso absorver não faz sentido. Porque tem muita coisa e tem muita gente falando muita coisa. Então, o que que é importante para mim? O que que vale a pena para mim ou não? Eu vejo hoje as pessoas com medo de postar conteúdo na internet. O medo da represália, o medo de errar, o medo do julgamento, o medo. Então, assim, é muito medo. É o tempo todo com medo. Às E vezes eu, por exemplo, agora eu já tô um pouco menos, né? Porque já é isso e só tem isso pra fazer, sinto muito, é essa pessoa. Mas antes eu ficava no mesmo vídeo, sei lá, eu demorava 4 horas pra gravar um vídeo que eu ia postar que ia durar menos de 1 minuto. Então, eu errei aqui, eu gaguejei aqui, não, síndrome do impostor, né? Cara, e é uma coisa hoje que eu olho e falo, nossa, tão mais fácil. Por quê? Porque eu tive o hábito, eu tive a consciência, eu mudei a mentalidade sobre aquele assunto especificamente e eu enfrentei aquele medo do que as pessoas iriam falar. Então, no começo, eu apagava vídeos em que as pessoas faziam comentários que não fossem confortáveis para mim. E tá vendo como tudo vai ligando com o que a gente já conversou hoje? Sobre o ciclo que você tá, com os comentários que as pessoas fazem, essa questão de saber consumir conteúdos na internet que te fazem bem. Eu acho que sentar aqui, ter um bate-papo leve, falar dos erros e dar risada, e é isso, para todo mundo perceber que todo mundo passa por isso, não é só você. Eu acho que isso é importante e eu, pelo menos, não vejo esse tipo de conteúdo na internet. Eu vejo um conteúdo de todo mundo muito perfeito, que a vida de todo mundo é muito perfeita, que ninguém erra, que ninguém tem um cliente lá que te tira do sério, que ninguém nunca errou. Eu não vejo algo simples da Todo mundo pessoa já se nasceu acolher. sabendo, É, perfeito. E na verdade não é assim, né? A verdade nua e crua. Vamos é. lá. Agora a verdade nua e crua, e todo mundo que posta ali na internet, todo mundo que tá nesse meio ou que está entrando nesse meio acaba percebendo que nem tudo que tá ali é real. Então, o que que conecta as pessoas hoje? E assim, é padrãozão, né? A forma de a forma de sentar, a forma de se vestir, a forma de falar, é tudo muito perfeito, a maquiagem, o cabelo e as legendas. E assim, gente, o que conecta hoje é a realidade, é ser verdadeiro, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, é o que você falou, eu assisti uma advogada que me fazia mal, porque eu me comparava o tempo todo com ela. Então, as pessoas que consomem conteúdos na internet e cada vez consomem conteúdos com mais agilidade, então, por exemplo, o TikTok é uma das redes que mais cresce e você posta um vídeo lá hoje e amanhã pode ser que você tenha 200 mil visualizações. Mas o TikTok é importante porque ele aproxima as pessoas mais. Você percebe que no TikTok ninguém tá tentando ser perfeito igual no Instagram, né? No TikTok as pessoas são mais leves. Eu acho que é por isso que tem uma ascensão maior e as pessoas consomem mais. Sim. Porque lá as pessoas pegam e começam a falar das suas dores, começam a E falar dos outra, perrengues. o TikTok é um conteúdo que as pessoas buscam descontração. Ninguém entra no TikTok querendo Isso. saber
a cláusula tal do contrato XPTO, do não sei... Gente, não existe isso. A pessoa entra lá porque ela quer passar o tempo, ou porque ela quer consumir coisas engraçadas, ou que ela quer saber de uma fofoca. Fofoca jurídica? Nossa, bomba no TikTok. Todo mundo adora uma fofoca. Não É vem isso falar que você não mesmo. gosta, não, que eu sei que você gosta de alguma também. E eu percebo que lá o pessoal quer saber se fulano já passou por uma dor que ela tá sentindo, se tem uma Exato. solução leve para algum problema que ela tem. Porque às vezes os problemas são parecidos, podem não ser iguais ou com a mesma intensidade, mas os problemas das pessoas, do ser humano no geral, são problemas que podem se conectar, problemas parecidos. E o algoritmo lá das redes, querendo ou não, te traz aquilo que você está consumindo com mais frequência. É isso. Então, às vezes você tá lá no TikTok, passa uma informação importante, você fala, isso aqui faz sentido na minha vida. Mas se for aquele vídeo formal, você nem vai parar, aquilo não vai te prender. É diferente do Instagram, né? Total, porque no Instagram as pessoas são mais formais, as pessoas são mais. O Instagram eu acho que é mais o É palco. vitrine. Isso, exatamente, essa é a palavra certa. O Instagram, por mais que as pessoas usem muito para vender as coisas, os infoprodutos delas, é mais vitrine. Então ali tem que ser tudo mais formal, tudo mais produzido. Porque senão as pessoas não consomem. É, Então, essa parte de mudança de mentalidade e de inteligência emocional é entender que cada rede social é feita para um público diferente. Então, não adianta você postar o mesmo conteúdo que você posta no TikTok, no Instagram, que você posta no YouTube, não vai fluir exatamente da mesma forma. Então, você pode fazer? Pode, você pode fazer o que você quiser. Só que é aquilo, você precisa entender o seu negócio, o tipo de serviço e o que você quer atrair. Porque senão não funciona. E aí trava, você fala, tá funcionando, vou desistir disso aqui. Ou é. você deixa de levar aquilo como rotina, que a gente colocou um pouco mais cedo, que é, cara, aquilo é trabalho. A partir do momento que eu entendi que as redes sociais, que o marketing jurídico faz parte do trabalho, mudou tudo. Porque eu deixei de, ai, hoje não. E quando eu não faço, eu olho e falo, eu preciso parar e fazer isso aqui porque também é trabalho. É, o Instagram me ajudou muito na minha vida na advocacia. Me trouxe muito cliente, graças a eu perceber que o Instagram era o meu trabalho. Antes eu não percebia isso. Levava o Instagram como, na hora que dá para postar, dá. Na hora que as pessoas verem que eu tô fazendo, ver. Mas não, eu precisava me posicionar como advogada. Hoje é a internet que faz a gente se posicionar como, né? E foi uma mudança que eu tive também. Mostrar ali, isso que eu não sou a maior produtora de conteúdo do mundo, tô longe de ser, deveria ser mais. Aprendiz de feiticeira. É, mas ali me mostrou uma forma de prospectar cliente muito forte. O Instagram foi primordial. Eu escuto muito de uma mentora que eu tenho, depois eu conto pra vocês quem é. Exatamente isso. Quem não está na internet vai ter um pouco mais de. Pode ganhar dinheiro? Vai ganhar, gente. O boca a boca funciona, funciona. Só que a internet te leva a lugares que o boca a boca não vai te levar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Porque, pô, você posta um vídeo, por exemplo, vou voltar no TikTok. Você posta um vídeo aqui em São Paulo hoje, despretensiosa, sei lá, fazendo seu café da manhã com calma. Boa. E daqui a pouco seu vídeo tá rolando em outro lugar do mundo. Então, assim, é muito rápido. Então, você consegue atrair clientes nas redes sociais com muito mais facilidade, eu diria com em maior quantidade, digamos assim, porque realmente é mais rápido. Eu tenho cliente que eu nunca vi na minha vida, graças Isso à é verdade, eu internet. também tenho. Eu já tive cliente do Paraná. Eu nunca fui trabalhar no Paraná, ele me achou graças à internet. Tem advogados que têm clientes em Portugal, na Austrália, então assim, tem muito mercado por aí. E as pessoas precisam olhar para isso com um pouco mais de carinho. Não é fácil, é difícil, nem todo mundo está preparado para se expor, porque a partir do momento que você coloca a cara ali, amigos, É. que você colocou a cara ali, é o que a gente falou, as pessoas que estão que andavam com você ou que estavam no mesmo meio que você e que não tem essa mudança de mentalidade, elas vão olhar, uns podem olhar com um pouco mais de, nossa, que legal, né? Mas ainda assim, coragem, né, de se expor e tudo mais. Outros vão olhar e falar, ah lá, advogada virou blogueira. É isso. Você não faz nada? Às vezes as pessoas me falam, nossa, você não trabalha de manhã? Trabalho, Eu porque faço meu horário. porque você. Não, você não trabalha de manhã, trabalha pra caramba, mas por que você toma café 10h30 da manhã? Tipo,
E as pessoas consomem isso e ficam se questionando o que tá acontecendo ali. Mas vamos lá, de novo, Instagram é vitrine, rede social é vitrine. Nem sempre o que tá acontecendo ali, amor, é pay-per-view. É, exatamente. Não é Big Brother, não é? Exatamente. Você só posta o que você quer na hora que você quer. Exatamente. Então, aquilo não necessariamente é a realidade. Então, eu acho que trazer um pouco de verdade, acho que na maior parte das vezes, é que assim, é muito difícil trazer a sua verdade, porque a sua verdade não é a do outro, os julgamentos são maiores, enfim, mas assim, trazer a sua verdade dentro de um contexto que você tá ali, num contexto jurídico, então não vamos esquecer que somos advogados e querendo ou não, nossa profissão tem um pouco mais de peso, e trazer isso para sua realidade. Então, de novo, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. A gente precisa disso, se a gente quiser crescer como advogados autônomos. E falar sobre a nossa rotina também, porque a gente não é um robô, a gente não é aquilo que posta ali em 15 segundos de stories. Não, e assim, a maior dificuldade que eu tive quando eu comecei é exatamente isso. Por onde eu começo, né? Por onde eu começo, o que que eu faço, quem eu sigo, quem é bom, quem não é. Tem gente que fala coisas com sentido, tem gente que fala abobrinha. Então, assim, é importante você ter um lugar, você ter uma comunidade, que você faça parte e que entenda de verdade o que que você tá passando, É né? isso. Porque a gente passou isso na prática, a gente passa as coisas na prática hoje ainda. Porque aprendiz de feiticeira somos, então assim, aprendendo como ser empresária, aprendendo como se tornar um advogado com muita autoridade, porque querendo ou não, a gente tem pouco tempo de advocacia, e ninguém nasce sabendo, as coisas vão acontecendo e a gente só vai lidando com as situações a partir do momento que elas acontecem. É Então isso. é extremamente importante entender isso. Então sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Outros virão, mas com convidados, pra vocês não cansarem da gente também, porque a gente fala muito. E é isso, gente. É um bate-papo leve. A gente gostaria que vocês fizessem parte desse bate-papo, deixando comentário, se Perguntas. inscrevendo, curtindo. Nossas redes sociais a gente vai deixar aqui para vocês também irem lá nos seguir, né? A gente vai ter um TikTok da Ponto de Vista Legal, que é para vocês também terem interação com a gente e a gente tirar dúvidas de todo mundo, conversar com todo mundo, entender um pouco da dificuldade para trazer os assuntos para cá, né? Exato. E a ideia aqui é trazer pessoas que possam contribuir com esses temas importantes e relevantes. Porque é importante a gente entender que para ser um advogado com autoridade, um advogado que eu chamo de dinossauro do direito, primeiro você precisa ter começado de algum lugar. Alguém te ensinou alguma coisa, né? Você teve que aprender, você teve que errar, você teve que pesquisar, enfim. São vários pontos que a gente passa durante o começo da advocacia e que todo mundo passa. Então, aquela pessoa, até o juiz que tá lá, às vezes, o desembargador, né? Eu tive uma audiência essa semana, inclusive, uma audiência com uma juíza que ela era super, até um pouco grosseira, assim, né? Isso é um bom tema para trazer, né? Sobre a questão de conversar com o juiz, magistrado. Eu lembro que meu primeiro despacho eu tava com muito medo. Gente, meu primeiro despacho, eu quase fiz xixi nas calças. Então, a gente tem Como medo de que falar com o juiz, né? tem medo. Isso é importante a E gente assim, a trazer. gente tem medo por quê? Porque, de novo, sempre foi colocado pra gente que juízes são arrogantes, juízes e desembargadores. Gente, Nunca erram. não são deuses, são seres Até os meus humanos. pais acham que o juiz nunca erra. Erra, todo mundo erra. Assim, é mais difícil, né? E quando erra, às vezes não assume. Mas isso é papo para outro dia. A questão aqui é, assim, a gente precisa compreender que mesmo que a pessoa esteja, parece que a pessoa está ali, né, um degrau acima. A gente acaba colocando eles num degrau acima. Exato. Então, assim, como que você faz para Igualar, porque o igualar? advogado e o juiz estão... Todo mundo fez faculdade de direito, gente. Para É ser isso. juiz tem que ter feito faculdade de direito, para ser advogado também. Então, vamos lá, vamos sentar, vamos ser todo mundo amiguinho, o que vocês acham? Mas isso é um bom tema, porque olha, eu tenho certeza que tem muito advogado que tem medo de falar com o juiz. Tem, e porque é uma crença limitante que colocam na gente. Gente, a faculdade de direito não é fácil, porque é tanta coisa que a gente tem que absorver e são muitos medos que colocam na gente, né? Muitos. Muitos, então... E aqui a gente vai tirar o medo de todo mundo. E a gente vai tirar os nossos também, porque a gente deve ter algum medo aí que a Não, gente eu não tenho... passou. Gente, eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Eu sempre fui uma pessoa muito ousada. Hoje em dia, não, a minha ousadia não é tanta não, aqui, ó. A idade vai chegando, a gente vai ficando menos corajoso, eu acho, para algumas coisas, né? A gente vai ficando mais... Teve uma pessoa que me falou que não é que a gente vai ficando menos corajoso, a gente vai ficando mais precavido.
vai se preservando um pouco mais, porque a É, gente vai entendendo que tem certas coisas que não não precisa, precisa. deixa pra lá. Ai, tá tudo bem. Será que eu preciso me desgastar com isso agora ou depois? Acho que não. Então, assim, tem que ser uma coisa que é uma coisa que você vai aprendendo com a vida, não tem jeito. É isso, e a gente quer trazer um pouquinho dessa vida, né. Então, tragam temas também que vocês tenham curiosidade, que vocês tenham interesse. Sigam a gente nas redes sociais, como diz a Gabi, a gente vai deixar aqui embaixo. E esperem o próximo episódio, porque também vai ser muito legal. E a gente vai trazer convidados. Se vocês tiverem interesse em temas, falem pra gente pessoas, indiquem pessoas que vocês acham que são Será um prazer autoridades no receber. tema. A gente pode trazer aqui também, quem sabe. E como que diz no YouTube? Se inscreva, curta E e compartilha. compartilhe!